Olá, seja bem-vindo ao curso de Java SE da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em Java. Na aula 4, veremos a classe string, o operador de concatenação, que é o sinal de mais, aplicado a strings, os métodos da classe string. Veremos também a classe character, os caracteres de sequência de escape e a saída com system_out. Vamos começar pela classe string. Nós já usamos string várias vezes nas aulas anteriores. String é uma cadeia de caracteres. Observe que José, J-O-S-E, são 4 caracteres, um do lado do outro, formando uma cadeia. Cadeia em inglês é uma string. Nós vamos delimitar essa string com aspas. Você não está vendo, mas após a letra E tem um caractere especial que é o /0, é o caractere que em binário são 8 ou 16 zeros, é o caractere nulo. Ele é utilizado como delimitador da string, mas ele não aparece, mas ele existe, ok? Então eu tenho aqui uma string que é uma constante. Agora, como que eu armazeno isso em uma variável? Então, string não é um tipo primitivo. String é uma classe. Eu sei disso por quê? Porque tem um S maiúsculo. Em Java, as classes começam com o primeiro caractere em maiúsculo. Então, tecnicamente, nome não é uma variável, e sim é uma referência. Uma referência é uma variável especial que guarda o endereço de um objeto. Só que nesse caso, nós podemos tratá-lo como se fosse uma variável. Então, eu tenho do tipo string a variável nome e ela recebe a cadeia de caracteres ou a string José. Nome, então, é José. Aqui a string sobrenome, né, minha variável, minha referência, sobrenome, está sendo atribuído Silva, a cadeia de caracteres Silva. Agora eu vou pegar a cadeia de caracteres apontada por nome, somar com dá. Mas como que soma? Não soma. Então, aqui nós estamos fazendo uma concatenação. Daqui a pouco eu vou falar mais do operador de concatenação, né? Mas por enquanto entenda que concatenar é grudar. José está sendo grudado com dá, que por sua vez está sendo grudado com Silva. Fica José da Silva e isso vai para a variável nome completo. Finalmente eu vou imprimir nome igual, que é uma string constante, né? Tá aqui nome igual, aqui embaixo no resultado. E a variável nome completo, que está apontando para José da Silva. Simples assim. O operador de concatenação, ele pega a string que está do lado esquerdo e gruda com a string do lado direito. Nessa ordem, ele opera da esquerda para a direita. Nós vimos isso no exemplo anterior. Mas olha que interessante esse exemplo. Na primeira linha, nós colocamos print 1 mais 2 mais Java. Eu tenho uma string, porém esse primeiro sinal de mais tem do lado esquerdo e do lado direito números. Então ele vai realmente fazer uma adição. 1 mais 2 dá 3, olha o resultado aqui. E esse número 3 é que foi concatenado com Java, dando 3 Java. Olha embaixo. Java é uma string, concatena com 1. Então fica Java 1, outra string. Java 1 é concatenado com 2, ficando Java 1, 2. No terceiro exemplo, 1 concatena com Java, dando 1 Java, e que concatena com 2, dando 1 Java 2. Mas eu quero fazer operação de adição, eu quero somar 1 mais 2, então coloque entre parênteses. Lembre-se que parênteses tem uma prioridade mais alta. Então ele vai fazer primeiro 1 mais 2, dando 3, e depois Java concatena com 3, dando Java 3, ok? A classe string tem uma coleção imensa de métodos, aqui tem alguns deles. Nesse programa, eu resolvi colocar um exemplo de cada situação. Eu criei 2 strings e atribuí a 2 variáveis, a 2 referências.
frase 1, vou ampliar um pouquinho aqui. Frase 1 é Java SE Standard Edition, com letras maiúsculas e minúsculas, e frase 2, Java SE Standard Edition, com tudo maiúsculo. Eu pus aqui 2 comentários, 2 linhas de comentários, mas a ideia era fazer uma régua. Você começa na posição 0, é o J, posição 1 e assim por diante. Observe que na posição 10 eu tenho a letra T, na posição 18 a letra E, na posição 25 o fecha parênteses. De 0 a 25 são 26 caracteres. Aqui então eu mandei imprimir as 2 strings, frase 1 e frase 2. Então ele imprimiu aqui, frase 1 Java SE Standard Edition, frase 2 Java SE Standard Edition em maiúsculo. Depois eu mandei imprimir o comprimento de frase 1. Então ó, você coloca lá frase 1, ponto, o nome do método, length. Então o comprimento são 26 caracteres, como nós vimos aqui, de 0 a 25, dão 26. Equals é para comparar se 2 strings têm o mesmo valor. Então, frase 1, ponto, equals, frase 2, entre parênteses, é como se eu estivesse dizendo, a frase 1 é igual, caractere a caractere, a frase 2? Não é, né? Porque alguns são maiúsculos, outros são minúsculos, né? Então, ele colocou aqui falso. Mas, olha que interessante, eu tenho aqui equals ignore case, que é para ignorar o fato de haver letras maiúsculas e minúsculas. Frase 1 é igual, ignorando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase 2? Nesse caso deu true, ok? Olha que interessante, também tem o concat, para concatenar 2 strings. Se eu não quiser usar o operador mais, que é o operador de concatenação para string, eu posso fazer assim, frase 1, ponto concat. Concat com quem? Com frase 2. Então, frase 1 concatenada com frase 2, deu Java SE Standard Edition 2 vezes. Uma com letras maiúsculas e minúsculas e outra tudo maiúsculo. Trim. Trim é para retirar os espaços em brancos que existem no início ou no final da string. Aqui não tem nada para tirar, mas se houvesse espaços em branco no começo ou no final, o trim corta esses espaços, né? Então mandei imprimir aqui a mesma string. Agora olha só, to uppercase, pega a frase 1 e põe tudo em maiúsculo, uppercase, maiúsculo, olha como ficou. E pega a frase 2, que nós já sabemos que está tudo em maiúsculo, e põe lowercase, tudo em minúsculo. Então, ficou aqui, to lowercase, tudo em minúsculo. Agora, a substring. A substring é para pegar um pedaço da string. Você tem que passar, olha só, presta atenção, a posição inicial e a posição final mais 1. Por exemplo, se eu quiser a palavra standard, standard começa na 9 e termina na 16. Então eu tenho que dizer que eu quero da 9 a 17. Não me perguntem por que é assim, mas é assim que fizeram. Você diz a posição inicial e você tem que informar a posição final mais 1, ou seja, a posição do caractere depois da posição final. E nesse caso ele vai imprimir aqui standard. Agora, o compare. Compare to, né? Compare para. Vamos comparar. Vou pegar a frase 1, que é Java SE, e vou comparar caractere a caractere com uma string que eu pus como constante aqui, ó, grande porte, podia ser uma variável. Mas a letra G e a letra J estão separados por 3 caracteres. Então eu tenho G, H e J, são 3 caracteres. E é isso que ele vai fazer. Ele vai mostrar a diferença em caracteres se a primeira letra deu empate, ele vai para a segunda. Se deu empate, ele vai para a terceira, até ele encontrar uma que desempata. Ele diz aqui a diferença. Quando eu coloco ignore case, ele ignora o fato de terem letras maiúsculas e minúsculas e diz a diferença. É importante lembrar,
que as letras maiúsculas vêm primeiro do que as letras minúsculas. char et, ele vai me dar qual é o caractere na posição indicada. Então aqui na posição 5 eu tenho a letra S, lembra que começa do 0, né? Então ele vai me imprimir aqui a letra S. Finalmente, eu pergunto aqui, a frase 1 é vazia? Ou seja, é uma cadeia de caracteres vazia? Falso, né? Porque tem um texto ali dentro. Ok? Então esses são alguns dos métodos que existem na classe string. Vamos dar agora uma olhada na classe caractere. O caractere, né, você vai falar assim, mas não tem o tipo primitivo, char, que inclusive é um tipo inteiro, numérico, e que o caractere que você coloca aqui é transformado no número dele na tabela Unicode? Então, é isso mesmo. Então eu tenho char, a variável letra, e o número correspondente na tabela Unicode ao caractere A. Char, a variável dígito e o número correspondente, né, na tabela Unicode ao caractere 0. Mas, se eu tiver algum método que receba um objeto, eu não vou poder usar um tipo primitivo, eu preciso de um objeto. Então, para isso tem a classe character. Então, a classe character vai criar, vamos olhar aqui, ó, essa linha de código é nova para nós. Ó. Character, letra. Letra é uma referência para um caractere. Esse operador, new, nós vamos conhecer o mais a fundo quando entrarmos na orientação objeto propriamente dita. Mas aqui você pode interpretá-lo como sendo o criador de um objeto. New é novo, ele vai criar um novo objeto da classe caractere. E vai atribuir a esse objeto o valor A. Aqui eu crio um objeto, né, uma referência para um objeto dígito, o new cria o objeto e coloca o valor 0. Ou você faz como se faz com tipo primitivo, você cria a referência e, se quiser, na mesma linha que eu quebrei em duas linhas, atribui a ela um valor. Eu criei aqui uma referência, ponto, e atribui um ponto. Os métodos que você pode utilizar na classe caractere são métodos estáticos, o que significa que você tem que colocar a palavra da caractere, que é o nome da classe, no início e depois o seu método. Então, por exemplo, caractere isAlphabetic, aí você passa um caractere aqui. Se esse caractere for alfabético, independente de ser maiúsculo ou minúsculo, ele retorna true, que é um booleano. Se não for, retorna false. É um dígito, isDigit. Se for um dígito de 0 a 9, ele vai retornar true, senão retorna false. É um espaço em branco, isWhitespace. Mesma coisa, se o caractere que você informar for um espaço em branco, é true, senão é false. IsUppercase é uma letra maiúscula, mesma coisa, true se for, false se não for. IsLowercase é uma letra minúscula, true se for, falso se não for. Agora, todos esses métodos têm is, então ele está fazendo uma pergunta, né? É o verbo to be. Agora, o to é para fazer uma ação de conversão. Converte para a letra maiúscula. To uppercase, vai para a letra maiúscula. Então ele vai retornar o maiúsculo do caractere que está aqui. Se já tiver maiúsculo, vai ficar maiúsculo naturalmente. To lowercase me dá o caractere minúsculo do caractere que está aqui. Mesma coisa, se tiver minúsculo, vai continuar minúsculo. Agora, um caractere não é uma string. Se eu quiser converter um caractere para uma string, eu uso toString passando o caractere. Ele retornará a string. Eu fiz aqui um exemplo, mas só com os métodos isAlphabetic e isDigit. O resto é bem fácil de entender. Então eu criei aqui letra e dígito, né? dois caracteres. Eu coloquei a letra A na letra e o dígito 0 no dígito. E criei aqui um ponto, colocando aqui um símbolo aqui, que é o ponto, o sinal de pontuação, o ponto eu usei. E aqui eu pergunto, é alfabético? Aí eu chamo o nome da classe, ó, character, e o método isAlphabetic, passando a referência à letra. Então, a letra A é alfabético? True. Aqui embaixo, a letra A é um dígito? Falso. O número 0 é alfabético? Falso, não é alfabético. O 0 é um dígito? Verdadeiro. Ó.
E o ponto? O ponto é alfabético, né? É alfabético? Falso. O ponto é um dígito? Falso. Ok? Essa é a finalidade desses métodos. Muito simples de usar. Apesar deles serem estáticos, eu fiz um teste, eles também funcionam se você colocar na frente da referência, ok? Vocês podem fazer um teste depois também. Falando de caracteres de escape, são vários esses caracteres, ok? Os mais comuns, que vocês devem ter visto em outras linguagens, se não, é bem simples de entender, é a barra invertida indica para o compilador que na sequência vem um caractere especial. É um caractere que não dá para imprimir o caractere. Por exemplo, o caractere 10 em hexadecimal aqui 0A, o número 10 da tabela de caracteres ASCII ou Unicode, o caractere 10 significa pula linha, faz uma nova linha. Não tem uma representação. Então eles criaram essa barra invertida para esse tipo de caractere. Barra N é para pular linha, né? Barra 0 é o caractere nulo. Barra R retorna o cursor para o começo, ou retorno do carro. F pula uma página, se tiver na impressora. Barra B é o espaço para trás, o backspace, que volta um caractere. Barra S insere espaço em branco. Barra T é muito usada para fazer tabulação. Por exemplo, se dentro de uma string que tem que estar delimitada por aspas, eu quiser usar aspas, não dá, porque ele vai entender que aquela aspas está fechando a aspas inicial. Então você põe um barra aspas, a mesma coisa com barra apóstrofe. E se eu quiser usar uma barra invertida? A barra invertida já indica que é um caractere especial. Então criaram uma barra invertida, barra invertida. Se eu quiser pôr um caractere pelo número dele, então você tem que colocar barra e o caractere em octal, na base 8. Se você desejar, você pode pôr na base hexadecimal, mas começa com U, para indicar esse hexadecimal, Unicode, né? E com 4 dígitos. Vamos ver um exemplo? Aqui eu escrevi na primeira linha, olá, bem-vindo. Observe que eu acrescentei um barra N depois da palavra olá. Então ele imprimiu olá. Lembra que barra N pula linha? Ele pulou linha e veio aqui, bem-vindo. Olha o outro exemplo. Tudo bem? Eu coloquei uma tabulação aqui, um barra T. Ó. Tudo bem? Um espaço maior aqui, ó, é uma tabulação. Você pode pôr vários barra T para fazer mais tabulação. Observe que aqui eu coloquei entre aspas a frase entre aspas. Né? Então, barra aspas é para imprimir as aspas. Ó. Ele vai imprimir aqui, ó, uma aspas, a palavra entre aspas e outra aspas. Essa aspas externa é o delimitador da minha string. Mesma coisa aqui, entre apóstrofes. Ó. Vai imprimir entre apóstrofes. E entre barras, né, para imprimir a barra invertida, eu tenho que usar a barra. Agora, a letra A maiúscula é o número 65. Em octal, 65 é 101. Você pode usar aí a calculadora do Windows, coloca ela no modo programação, que você vai ver isso. Então eu imprimi aqui, ó, letra barra 101. E ele imprimiu letra A. 65 em hexadecimal é 41. Então você coloca lá, letra barra U0041. Ele mostrou aqui, ó, o caractere Unicode 41 é a letra A. Ok? E o console? Né? O console tem dois tipos, o de output e o de input. O de input é o teclado, o de output é o monitor. Né? Out é para fora e put é pôr para fora. Então estou pegando algo do programa e pondo para fora. Para eu poder usar o console de saída, o console de output, nós vamos usar esta classe system, que é a classe do sistema, né? O sistema operacional aqui. Eu quero falar com o sistema operacional. Aí eu vou usar o membro out para falar para o sistema operacional que eu quero fazer algo na saída, que é o monitor, um console de saída. E eu vou usar o método println, de new line, de nova linha. E a string ou dado que eu quero imprimir é grande porte. Então ele vai imprimir aqui system out println grande porte. Lembrando que o ln vai pular uma linha.
Olha o exemplo aqui, ó. Então, print LN, o tracejado, ele imprimiu aqui o tracejado, mas ele quebrou a linha, pulou para a próxima linha, porque eu coloquei um LN. Na outra linha, eu coloquei 3 mais 2 vezes 4 é igual, uma string, é uma coisa constante. Eu não pus aqui o LN, então ele imprimiu até o 4, ó. Até o 4 não, até o sinal de igual, e parou aqui. Agora, eu dei um print LN dessa conta, 3 mais 2 vezes 4, né? 2 vezes 4, 8, 8 com 3, 11. Lembra que a multiplicação faz primeiro? Então, 11 apareceu aqui, ó, do lado do sinal de igual. Como eu usei LN, ele quebrou a linha. E o print LN novamente para imprimir um tracejado. Ok? Simples assim. Vai ser muito comum nós usarmos aqui no curso saída no console. Mas logo logo nós vamos aprender a usar algumas classes da interface gráfica, como a classe AWT, né? Abstract Window Toolkit, e a classe Swing, né? Mas isso vai ficar para umas aulas no futuro, tá? Por enquanto vamos imprimir os nossos dados no console mesmo. E é isso, gente. Leiam a apostila dessa aula, né? Façam os exercícios propostos e continuem assistindo às aulas. A próxima aula nós vamos escrever vários programas, nós temos vários projetos para fazer com todo esse conhecimento que a gente adquiriu nessas aulas passadas. Conte para os seus amigos sobre as nossas aulas e até mais!